Olá, muito boa tarde a todos. Agora sim, bem-vindos à Rádio Movimento. Eu sou a Sara Saiago e estou aqui novamente com um convidado muito especial, que é o Henrique Cachetas. Olá, Henrique. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Ora, obrigada a nós, é sempre um gosto ter-te aqui. O Henrique é o diretor da Nova Acrópole de Braga, que aliás é o cenário que estamos a ver por trás dele, muito bonito, e nada melhor do que estar numa escola de filosofia para falarmos um pouco do tema que nos vais trazer hoje, que é Plotino e a busca da espiritualidade filosófica, certo? Uhum. Vamos, vamos E ver, diz. vamos ver o que podemos falar sobre esse tema. Sim, sim. Então, antes de mais, eu queria perguntar-te, Henrique, porque eu sei que a tua formação não é a filosofia é uma paixão, é talvez um modo de vida, e porquê a filosofia? O que é que para ti é a filosofia? Hum, Talvez a pergunta o comentário anterior, a minha formação não é filosofia. É interessante questionar o que é isso de formação. O que é isso da formação de alguém? Porque parece haver dois tipos de formação. Parece haver a formação académica, universitária, reconhecida de acordo com certos padrões. E parece haver uma formação fora das universidades que, de algum modo, pode ter menos valor ou pode não ser reconhecida com o mesmo estatuto. E eu penso que podemos ver as coisas de outra forma, porque pode ser a mesma pessoa que tem tanto formação dentro da universidade como fora, mas a formação é só uma. A formação é aquilo em que nós nos formamos porque nos esforçamos por aprender, por ler, por refletir, por aprofundar. E quem sabe, se calhar existem pessoas, mesmo na universidade, se esforçam muito pouco e aprofundam muito pouco nos temas que tratam, e talvez fora da universidade haja pessoas que aprofundam mesmo muito e que não precisem dessa formação universitária. Em Hum. todo o caso, a filosofia, para mim, é uma busca de um modo de vida que seja condizente com a natureza humana. Ou seja, procurar dentro de nós próprios a nossa própria natureza, o nosso próprio ser interior e viver de acordo com essa natureza. E para essa busca é preciso um autoconhecimento, é preciso alicerçar-nos para beneficiarmos de uma tradição filosófica e de pensamento da história da humanidade, e é preciso depois tentar viver de forma correta, tentar viver de forma prática e ética. Isso também é filosofia. Uhum. Ou seja, o que queres dizer é aplicar, no fundo, os conhecimentos que vais adquirindo, não é? Porque sabemos que a maior parte da filosofia nos ensina a viver de forma ética, de forma moral, enfim, Sim, leva os indicadores. Desculpa, sim, diz. há uma grande diferença entre conhecer a ética e ser ético. Uhum. E para mim a filosofia está mais no ser. O Uhum. conhecer é apenas um meio, é apenas uma ferramenta que nós podemos utilizar bem ou podemos não utilizar. Mas o ser já tem a ver com uma transformação interior que esse conhecimento permite. Muito bem. Nesse caso, e por falar em ser, que também faz parte de um ensinamento de Plotino, mas tu irás certamente levar-nos aí, para também fazer algum enquadramento, consegues falar-nos um bocadinho de quem foi este filósofo Plotino, antes de entrarmos na sua mensagem? Quem foi Plotino? É interessante relacionar essa pergunta do quem foi Plotino com a questão do ser, Uhum. porque conta-se uma história acerca de Plotino de que ele não queria deixar-se retratar, não queria que fizessem desenhos ou esculturas dele. E sobreviveu uma escultura dele, mas ao que parece foi um aluno dele que secretamente durante as aulas ia memorizando os traços do mestre e chegava a casa e desenhava.
E depois no dia seguinte, outra vez tentava memorizar mais algum traço, chegava a casa e desenhava. Isto ao longo de muito tempo, até que por fim conseguiu o retrato completo e fez uma escultura com base nesse retrato e é a escultura que sobreviveu até hoje. E porque ele próprio, Plotino, não gostava de falar de si próprio, não gostava de falar da sua história, da sua origem. Ele dizia que fazer uma escultura de si próprio seria como fazer uma sombra de uma sombra. Uhum. Ele considerava que o seu corpo, a sua vida material, é uma sombra de algo muito mais luminoso que é a alma. E, portanto, não dava muita importância a essas coisas do mundo da matéria. No entanto, ele viveu numa época histórica, século III depois de Cristo, nasceu na região do Egito. O Egito, naquela altura, era uma província romana. Ele não nasceu em Alexandria, mas foi para Alexandria em busca de um mestre, de alguém que pudesse iniciá-lo nas questões filosóficas. Ele só com 28, 29 anos é que encontra o seu mestre, que é chamado Amónio Sacas, outra personagem ainda mais misteriosa que não se sabe muito bem a sua origem e onde é que ele aprendeu, mas o que é certo é que este Amónio Sacas teve vários discípulos importantes na história da filosofia. E, e a sua corrente filosófica, tanto de Amónio Sacas como de Plotino, que foi o seu continuador, de algum modo, é o ecletismo, uma corrente filosófica que trata de abarcar diferentes pontos de vista e harmonizá-los. Uhum. E eles fizeram isso com base na filosofia platónica, isso era um dos focos e um dos eixos principais dessa corrente filosófica, era a filosofia platónica, porque era uma filosofia ampla o suficiente e profunda o suficiente para conseguir relacionar-se com muitas tradições filosóficas e religiosas daquela altura. Platónica de Platão, De certo? Plutão, exatamente. E, portanto, a escola de Plotino passou a ser chamada também escola neoplatónica. Uhum. E ele, apesar de ter estudado com Amânio Sacas em Alexandria, no Egito, depois de várias viagens, parou em Roma e fundou a sua própria escola em Roma. Portanto, é a Escola Neoplatónica de Roma. Muito bem. E isso é, ou seja, foi a obra toda do Plotino, foi esta escola em que ele acabou por dedicar toda a sua vida a ensinar não só a mensagem platónica, mas dando-lhe talvez uma espécie de leitura pessoal, um cunho pessoal, não sei como é que entendes isso. Sim, sem dúvida. Ele, nas próprias Enéidas, que é o livro que Plotino escreveu, é o único livro que se conhece dele, que tem 54 capítulos, Foi mesmo escrito por ele, desculpa interromper. foi Ou- escrito por ele. O que aparenta ser é que ele ditava e o Uhum, seu discípulo, Porfírio, escrevia. uhum, Conta-se que ele preparava cada capítulo de forma integral na sua mente, a refletir, a refletir, a refletir, e quando tinha o capítulo pronto, simplesmente ditava ao seu discípulo. Diz que ele, a escrever, depois não se entendia muito bem o que ele escrevia, então era melhor fazer assim, desse modo, para ser mais claro. E este livro, As Enéidas, eh, elaboram toda a filosofia, o ponto de vista de Plotino, e tem inúmeras citações a Platão, inúmeras frases completas citadas da obra platónica. E, portanto, a obra de Plotino é, até certo ponto, um comentário e um aprofundamento, um desenvolvimento da obra de Platão. Mas já está estudado que também se encontram várias diferenças ou nuances, até certo ponto, algumas nuances de interpretação que não me parece tanto ser discordância, mas sim um produto natural da liberdade interior de um filósofo que, ainda que tenha um mestre, possa ver as coisas à sua maneira. uhum, Ainda que considere Platão um mestre em alto nível na filosofia, ele chama-lhe o divino Platão. Portanto, era alguém para ele realmente elevado na sua filosofia. Ainda assim, ele tem interpretações ou frases que, em certos momentos, parecem distanciar-se de Platão. Mas ele também nos diz que a verdade não é para ser encontrada num texto. A verdade não pode ser escrita.
qualquer texto, qualquer opinião formada e expressa em palavras já não é a verdade pura. A verdade não tem uma forma, não tem a forma de um raciocínio. A verdade para Plotino e para Platão consiste numa contemplação do ser, contemplação do que realmente é. Esse Uhum, ser está para além da razão. Simplesmente a razão tenta interpretar esse ser, raciocinar em torno dele, circular. É como se esse ser fosse um centro, fosse o Sol, e todos nós somos como planetas a andar à volta desse Sol, à volta, a tentar captar a sua luz. Mas primeiro nunca vemos a luz completa, nunca vemos toda a luz que já passou e toda a luz que virá, vemos sempre só um dos lados, e portanto, mas estamos em torno, até chegar cada vez mais perto, cada vez mais a esse centro. E por isso não vejo como uma questão de discordância, e mesmo às vezes há a mesma discussão em termos de Aristóteles e Platão, e estavam muito mais perto, e Aristóteles foi discípulo de Platão durante quase 20 anos. Não vejo como uma questão de discordância, mas sim como a natureza de cada um, no contacto com a realidade, gera uma interpretação própria. E claro, simplesmente, se calhar, a fusão delas todas é que consiste na busca da verdade. claro. E isso dá mesmo que pensar, porque o que tu estás a dizer é um reflexo, ou a forma como estás a defender, vamos dizer assim, este assunto, é um reflexo um pouco da nossa sociedade, em que parece que temos que estar todos contra todos, ou seja, é a minha ideia contra a tua e por aí fora. Nós contra os outros, ou eu contra os outros, enfim. E não conseguimos, ou não há muito espaço para compreendermos, isso do que é a verdadeira liberdade. Porque o que tu falaste foi de verdadeira liberdade, ou seja, eu tenho um mestre, primeiro o mestre, se for verdadeiro um mestre, não me vai querer fazer igual a ele. Vai-me potenciar toda a minha natureza. E nessa potenciação, eu posso divergir, obviamente que se é meu mestre nunca vai ser totalmente, mas pode haver, é isso, uns traços, umas dúvidas diferentes ou uma forma de colocar a questão, diferente. É mesmo interessante. Mas tu falaste de um ponto que eu gostava de explorar e se calhar depois voltaremos então àquilo que nos trazes aqui hoje, porque falaste em contemplação. Consegues esclarecer esse termo? Porque é um termo que está, hoje em dia, aparece em muitos sítios, ou ouve-se muito falar de forma quase leviana, e eu digo leviana no sentido de leveza, de como se fosse algo muito simples, contemplar. É Uhum. fácil contemplar? Bem, existem vários graus de profundidade nessa palavra. Hum, Em alguns graus, talvez seja fácil, mas se falarmos de outro tipo de grau de interpretação, seria a última realização humana. Portanto, talvez o mais difícil de conseguir. Porque contemplar podemos definir como uma observação atenta, límpida, clara de algo, de uma natureza, de um objeto. E esse objeto pode ser interno, objetivo, com os nossos sentidos físicos, acessível através dos nossos sentidos físicos, ou pode ser um objeto interno, uma ideia, um princípio, uma memória, uma realidade transcendente. E Plotino dava muita importância à contemplação. Era um dos últimos estágios da alma em busca do que ele chamava o uno. E essa contemplação é um- uma forma da alma ou consciência se despertar a si mesma. Então, a contemplação não é propriamente o ato de introduzir informação na mente. A contemplação é o ato de, estando no contacto com outra realidade, a extrair algo da consciência.
Ou seja, no contacto com um pôr do sol, ao contemplarmos um pôr do sol, extraímos o sentimento de beleza da alma. Uhum. Não é que a beleza do pôr do sol esteja a entrar na alma. E isto é uma visão platónica, ou seja, a visão platónica e plotiniana é que o arquétipo da beleza existe numa dimensão transcendente, não existe numa dimensão material. Essa dimensão transcendente só é cedida através da consciência, ou de uma elevação da alma, que eles chamavam psique. Uhum. E essa psique, quando consegue elevar-se a essa região inteligível, começa a ver essas ideias puras, a ver esses arquétipos. Claro que o mundo exterior ajuda-nos a evocar dentro de nós essas essências, através da contemplação. Mas a contemplação é isso, é o emanar a partir do interior de uma nova consciência a partir de algo que observamos. E é interessante porque no budismo também a contemplação é talvez o último estágio, que seria o samadhi, não é? Seria a contemplação perfeita, profunda. Antes, é quase que uma espécie de último passo antes de entrar no Nirvana. Mas bom, isso seriam outras questões que poderíamos falar talvez noutra oportunidade. Ahm, mas, e já que estamos a falar desta ideia de contemplar como uma forma de resgatar ou acender algo da nossa própria alma, então conseguimos chegar à ideia de espiritualidade. É um tema muito falado hoje em dia, visto e analisado de muitas perspectivas, já não é tão. Penso que foi um pouco estigmatizado durante algum tempo e agora está-se novamente a abrir as portas para uma liberdade espiritual um pouco maior. Plotino, então, pelos vistos, tinha uma forma filosófica de ver essa conexão com algo superior. Consegues falar-nos então um bocadinho sobre isso? Sim, isto é um dos trabalhos que nós tentamos desenvolver na Nova Acrópole, que é o de dar bases filosóficas para que se aborde estes temas, porque por vezes são abordados com alguma superficialidade e, e isso gera alguma confusão e gera até incompreensão de parte a parte entre pessoas que, por não terem um acesso ao que outros pensadores ou o que filósofos ao longo da história pensaram sobre o assunto, usam as mesmas palavras, mas com um sentido completamente diferente. E, portanto, ao desenvolvermos os nossos cursos de filosofia, damos essas ferramentas para conhecer as bases da tradição filosófica que possa enquadrar a espiritualidade e tantos outros planos. Uhum. Mas, abordando o ponto de vista de Plotino, da espiritualidade, primeiro temos que definir o que é o espírito. Pois, boa pergunta. O que é o Então, espírito? eh, Plotino, além da psique, que é a alma, e do corpo, que nesse ponto não há grandes dúvidas sobre o que é. Então temos o corpo, a alma, que já às vezes se confunde com o espírito, mas pronto, é o que eles chamavam de psique, que é composta pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, nossos raciocínios, aquilo que normalmente chamamos de mente, no sentido, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas acima de tudo isso, como um observador, ou como uma consciência pura, ou como uma realidade imortal que eh, é anterior a esta vida e continua para além desta vida, que no pensamento de Plotino e de Platão, esse espírito é imortal e vem à Terra ciclicamente. Portanto, o espírito é o que eles chamavam de nous, N-O-U-S, e essa palavra grega
refere-se a essa dimensão transcendente da nossa, que transcende a nossa mente, que não é acedida normalmente no nosso cotidiano. Então, espiritualidade seria o tipo de vida condizente com o espírito, ou um tipo de vida no qual o espírito se manifeste. Espiritualidade é a vida do espírito. Quando nós queremos alimentar o espírito, então precisamos de nos conhecer muito bem. Precisamos de diferenciar quais são as partes inferiores do nosso interior, aquelas que estão mais em contacto com o mundo terreno, por exemplo, os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa mente inferior, que apesar de ser interior, não é espírito. Então não é simplesmente vida que está dentro. Nem tudo o que é vida que está dentro de nós é uma vida espiritual. Então, nesse autoconhecimento, vamos começando a perceber as várias dimensões que temos dentro. Então, Plotino diz-nos que existem vários eus. O eu vegetativo, que é a nossa vitalidade, a nossa energia. Depois temos o nosso eu animal, que trabalha muito à base das emoções, das paixões, dos desejos. Depois temos o eu humano, que é o eu que raciocina, é o eu interior, a alma que raciocina, que é própria do ser humano e que, segundo Plotino e muitos outros da história da filosofia, é o que nos distingue do reino animal, a capacidade da razão. Mas depois, acima dessa razão, tem o que eles chamavam de intelecto ou intuição, que é o acesso a essa dimensão espiritual. Uhum. Então, espiritualidade é quando a consciência vive nesse plano superior e consegue mover-se para cima, para contemplar as ideias puras, mas depois consegue mover-se para baixo e agir no mundo de acordo com aquilo que vivenciou nesse plano espiritual. Uhum. Então, no plano espiritual, nós contemplamos a ideia pura da justiça, ou da verdade, ou da beleza, e depois no mundo material tentamos viver de acordo com isso. A vida espiritual seria sermos fiéis ao nosso espírito, àquilo que o espírito vive dentro de si. Todas as dimensões que referiste são dimensões não físicas, não é? Tanto falaste do vegetal como do animal, enfim, todas todas essas dimensões vivem dentro do ser humano, eh, e, e nós conseguimos aceder-lhes. No entanto, o que tu estás a explicar é que não é porque que não são físicas que é automaticamente espiritual. Hum, Sim, consegue? isso existe muito com o termo de energia, Hum, atualmente. Nos círculos filosóficos espirituais, por vezes fala-se de energia como sendo tudo o que não é físico, não é? uhum, E é um termo que, no fundo, tem pouca claridade, porque dentro desse termo põe-se todo o tipo de realidades. pois, Tanto pode ser energia como aquilo que eu como e que é transformado em energia e que põe o meu corpo a mover-se. uhum, Nesse caso, não deve ser isso que se chama espiritualidade, não é? Não é esse tipo de energia. Ou energia como uma pessoa está com muito entusiasmo, não necessariamente isso é reflexo de espiritualidade e pode uhum. ser chamado de energia. Então, energia não é um bom termo para, para falar destas coisas porque tem muitas aplicações. Primeiro, tem uma aplicação na Física, física científica, claro. científica que tem um contexto completamente distinto e por isso, se queremos ser compreendidos, é fácil que não sejamos. Hum, mas é isso, é tentarmos trazer claridade a estes temas, a estes tópicos, com base naquilo que os filósofos disseram no passado e não estarmos a reconstruir todo um vocabulário, toda uma história de pensamento sem necessidade, porque já temos muitos degraus que os nossos antepassados nos deixaram e podemos usá-los para ir mais longe, em vez Uhum. de simplesmente os ignorar. Mas também começámos esta conversa de Plotino com a referência à espiritualidade filosófica. O que é que queres dizer exatamente com isso? Isso é um termo dele ou é uma interpretação tua? Não é um termo dele.
Porque na antiguidade não se separava assim tanto o que era filosofia de religião. Não havia uma cisão tão forte. Plotino, nos seus textos, fala muito dos mitos gregos. E apesar de nós chamarmos mitologia grega, para os gregos isso era a religião grega. Então é do mesmo modo que se calhar um hindu pode falar do cristianismo como uma mitologia cristã, mas isso não significa que sejam, que não seja uma religião, ou seja, existe um tipo de espiritualidade religiosa e ao falarmos de espiritualidade filosófica, queremos fazer algumas distinções, efetivamente. Eh, o que é que faz Plotino? Ele pega nos mitos gregos e dá-lhes uma interpretação racional. Uhum. Então, ele explica o mito de Psique, e já não apenas como uma história de deuses, mas como uma história daquilo que acontece no interior do ser humano. Então, tem uma chave de interpretação que nos permite conhecer certas realidades, apenas essas realidades são realidades psicológicas. O mito não se refere a uma realidade física ou histórica, mas refere-se a uma realidade da consciência humana. E consegues dar um exemplo do que é que isso quer dizer exatamente? Por exemplo, no mito de Psique. Se calhar é Do- melhor introduzires um pouco. Eh, Sim. Talvez os nossos ouvintes não saibam qual é o mito de Psique. O mito de Psique é o mito em que ela é filha mais bela de um casal de reis e de entre várias filhas. E quando ela nasceu, o culto à deusa da beleza e do amor, que é Vênus, começou a ser substituído pelo culto a Psique. Ou seja, Por ela eh, ser tão que, bonita? sim, por ela ser tão bela, começaram, em vez de fazer culto à deusa Vênus, começaram a fazer culto a uma mera mortal. E então, Vênus, Vênus não gostou do jovem, assunto. não gostou, obviamente, e fez, resumindo, fez com que Psique passasse por muitas provas, por muitas coisas difíceis, até atingir a sua condição divina. Ela foi entregue a Eros, que é o deus do amor também, ou o Cupido, e ao ser entregue no sentido, eh, ela como não conseguia casar, o oráculo disse que ela tinha que ser colocada no cimo de uma montanha. E ao ser colocada no cimo de uma montanha, veio Eros e levou-a para o seu palácio. E eles lá casaram, só que ele usava uma máscara. E o acordo entre eles é que Psique não podia descobrir a cara de Eros. Não podia tirar-lhe a máscara. Ela não podia saber quem ele verdadeiramente era. E tudo estava a correr bem. Eles amavam-se, a sua relação era perfeita, ela estava muito feliz. Mas as suas irmãs, certo dia, puseram-lhe a dúvida e fizeram com que ela, durante a noite, tirasse a máscara e com essa curiosidade, desfez a confiança que Eros tinha nela. A curiosidade matou o gato. Pois. E nisso ele abandona a Psique, sentiu-se um pouco traído, porque o acordo não era esse, e ela a partir daí tem que fazer muitas provas, passar muitas dificuldades, até finalmente se poder unir a Eros. E quando no fim consegue unir-se outra vez a Eros, ela vai para o céu, para o Olimpo e consegue a sua imortalidade. Uhum. Então todo este mito tem a ver com a realidade interna da alma, porque Psique nasce mortal, mas no final de todas as provas torna-se imortal. O que é que isto representa? Representa a ascensão da consciência das dimensões inferiores, através de todo um conjunto de provas, em busca do amor, mas esse amor não pode ser pelas qualidades físicas, não é pela aparência física que a psique devia amar Eros, mas sim acreditando na sua bondade interior, na sua alma, nas suas virtudes. E esse amor transcendente espiritual é que vai fazendo com que a nossa alma se eleve. Uhum. Então significa que todos os mitos acabam por ter um ensinamento de algo que está dentro, que está nessas dimensões mais subtis que tu falaste há pouco.
exatamente. E a filosofia é a arte de interpretar esses mitos para conseguirmos ter um significado psicológico. Ficaste sem som. Sim, 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 desculpa. Ah, desculpa. Ok, muito bem. Então, Plutino tinha uma forma de procurar essa espiritualidade, ou seja, esse lado hum, mais elevado. Eu não queria usar a palavra elevado, mas esse lado de outra dimensão, que não é uma dimensão à qual nós estamos sempre a aceder. Talvez, muito pelo contrário, não é? Se calhar precisávamos de aceder mais a ele e talvez o mundo fosse mais luminoso. Ele tinha essa forma filosófica de procurar a verdade. Filosofia, nós já falámos aqui várias vezes, filosofia é procurar o conhecimento, é amor à sabedoria, ao conhecimento. Hum, Tu vês isso dessa forma também? Ou seja, para ti a espiritualidade é algo que se possa viver buscando, não é a espiritualidade mais própria da religiosidade? Sim, tradicionalmente a religião é o veículo através do qual se desenvolve a espiritualidade. Em todas as tradições do mundo, de todas as épocas, nós encontramos as religiões como a ferramenta humana para tratar das coisas do espírito, para tratar de para onde vai a alma quando morre, qual é a origem de tudo, qual é a finalidade da vida, finalidade do universo, as questões de Deus. E as religiões são as organizações instituídas para preservar um conjunto de conhecimentos que permite ao ser humano manter esse conhecimento sobre as coisas do espírito. O que acontece é que essas religiões, como instituições, por vezes acabam desvirtuadas. Ou seja, em vez de apenas alimentarem a vida espiritual, começam a misturar-se com um conjunto de poderes do mundo, de interesses, de desvios da sua essência e a preocupar-se com outras coisas que não são a vida espiritual. E tu achas que a filosofia nunca caiu nessa esparrela, vamos dizer assim? Ou seja, que nunca se imiscuiu em mundos mais densos, vamos pôr desta forma. A filosofia sempre se imiscuiu num mundo mais denso, mas como instituição, parece-me que, enquanto filosofia, não perde tanta a sua essência, não perde tanto a sua essência ao longo da história. Ou seja, e nunca as escolas de filosofia tiveram um impacto tão grande como as religiões. Ou seja, no sentido de haver uma instituição. Nós podemos Uhum, considerar que a escola de Platão, que durou 800, 900 anos, uhum. teve um grande impacto, obviamente que teve, mas teve um impacto pela história do pensamento e dos filósofos que influenciaram com o seu pensamento toda a sociedade. Enquanto que religiões, como organizações, não como figuras isoladas, mas como organizações, estiveram à frente, ainda estão, continuam a estar à frente de Estados, a governar Estados, até influenciaram num grande nível a educação dos povos. Durante muitos séculos, a religião era a única detentora do sistema educativo, e, portanto, acabou por ganhar uma influência mesmo muito grande que nenhuma escola filosófica individual não teve. Mas, ou seja, como movimento filosófico, eu penso que não encontramos desvios tão grandes, por exemplo, tudo o que foi cenários de inquisições, perseguições, em nome de uma religião e de um critério de que é que se deve pensar, vemos isso mais em movimentos religiosos, Sim. esse impacto negativo. Então, para diferenciar, eu penso que é interessante pensar que existem dois tipos de religião. A religião como a natureza humana procurar religar-se
à sua dimensão divina, ou religião como um sentido de organização humana, de uma instituição. Então, para diferenciar, eu estou mais a diferenciar a espiritualidade que acontece dentro de uma instituição religiosa, Uhum, ou a espiritualidade que possa acontecer por uma busca individual filosófica, uhum. que não é necessariamente amparada e balizada e aprovada por um intermediário, que só através daquele intermediário é que eu posso aceder ao mundo do espírito. Isso é que me parece antifilosófico. Ok. E então, Plotino, ensinava-nos a buscar essa espiritualidade, mas era algo que era individual, ou seja, era uma procura, não necessariamente através de uma instituição, como estavas a dizer, mas que todo o ser humano tem essa possibilidade dentro de si. E Exatamente. chegar a essa contemplação que falavas, no início? Exatamente. Ou seja, uma espiritualidade sem religião não significa uma espiritualidade sem crença, até. Pode haver crença, pode haver. A pessoa até pode ser religiosa dentro de uma religião específica. Uhum. Simplesmente pode não ter uma adesão à instituição que essa religião implica. Mas sim ter uma busca mais individual, mais livre interiormente, sem dogmas, sem bloquear-se a si próprio no seu questionamento, sem que lhe digam que há certas coisas que não pode questionar, que há certas coisas que não deve perguntar, ou que há certos mistérios que são irresolúveis. A filosofia diz que sim, existe mistério, mas talvez exista a possibilidade de desvendar o mistério. Então eu tenho que procurar, eu tenho que investigar, eu tenho que refletir, eu tenho que perguntar, procurar em várias fontes, em vários filósofos, em vários pontos de vista, para tentar perceber esse mistério, desvendar esse mistério. A filosofia não vê o mistério como algo vedado, como algo, uma barreira intransponível, como por vezes na religião nos querem fazer ver. Há certos mistérios que Deus escreve certo por linhas tortas, ou há mistérios insondáveis. Talvez exista, mas mesmo assim não temos que parar de perguntar. Exato, ou seja, talvez existam, até nós descobrirmos a resposta. Descobrimos a resposta. E talvez quem nos esteja a ensinar não saiba e simplesmente diz: há mistérios que Deus vedou à consciência humana. Como é que a pessoa sabe? Pelo menos, até a essa pessoa, até aquele ponto, vedou. Mas não porque está proibido de descobrir, e sim porque simplesmente é uma falta de procura, talvez, ou porque ainda não conseguimos encontrar essa resposta. Mas eu queria perceber um pouco mais daquilo que é Plotino. Acho que é um filósofo que tem muita terra fértil para nós cultivarmos aqui algumas flores. E eu queria que nos falasse um pouco mais de como, ou será que Plotino explica como é que nós conseguimos entrar em contacto com essa dimensão de uma forma mais prática? E se existe essa resposta? Sim, sim, sim. Plotino fala-nos mesmo de um método para viver essa espiritualidade filosófica. Hum, e o método consiste de várias etapas, mas é alicerçado essencialmente em virtudes. A virtude é o degrau, e depois existem muitas virtudes, com muitos degraus, para irmos subindo na nossa consciência até contemplarmos o divino. Ele chama a Deus, ou até aquilo que está para além de Deus, porque é realmente um mistério, ele chama-lhe o Uno. Mas até lá, até chegarmos a esse Uno, temos muita elevação de consciência que temos que atingir. Então, o primeiro degrau seriam as virtudes cívicas, as virtudes que já são virtudes platónicas, ou seja, ele fala exatamente nas virtudes que fala Platão, na República e em outros livros. As virtudes cívicas são a sabedoria, a moderação, a justiça e a coragem. Uhum. E cada uma destas virtudes está orientada a uma parte da nossa alma. A coragem é
a virtude associada ao nosso plano emocional. A sabedoria é a virtude associada ao nosso plano racional. A moderação tem a ver com a virtude nos planos do desejo e do apetite e dos instintos. Como moderar esses instintos. E a justiça tem a ver com todas estas partes estarem em harmonia umas com as outras. Razão, emoção e instintos em harmonia. E aí cria uma justiça interior. É aquilo que se fala muito hoje em dia de pensar, agir e dizer E sentir, e sentir tudo dentro daquilo que estamos de acordo. Mas sim, sim, desculpa. E então, exatamente, tem a ver com termos uma harmonia entre todos os nossos planos. E então, estas primeiras virtudes têm a ver com nós estabelecermos umas bases para a nossa vida de harmonização, de sair dos excessos, de termos uma estabilidade interior que nos permita começar a busca interna filosófica e espiritual. Ou então, seja, primeiro temos que ter esta justiça, é isso? primeiro temos que ter uma base mínima de virtude. Se a nossa vida é completamente desmoderada, se é que existe essa palavra, ou Sim. Mas eh, percebe-se. extremada, que não temos regra para, nem para comer, nem para dormir, nem para o que consumimos, nem o que vemos, se não temos esse tipo de regras, não temos estabilidade para construir vida interior. Se nós não temos coragem na nossa vida, coragem para ser livres interiormente, coragem para viver o que é correto, apesar das adversidades, não vamos conseguir caminhar interiormente. Vamos estar povoados de medos, de receios, e vamos estar bloqueados. O medo condiciona a consciência. Se nós não usamos a sabedoria, ou seja, a reflexão, a ponderação, a prudência, o refletir sobre as coisas antes de agir, se nós não temos a busca de sabedoria, não significa sermos absolutamente sábios, Uhum. mas termos alguma sabedoria interior, utilizar a nossa experiência de vida. Sem essas bases, não vamos conseguir começar o nosso caminho interior. Então, isso são as bases iniciais. A partir daí, vamos mergulhar para dentro. São o que ele chama as virtudes purificativas e as virtudes contemplativas. A virtude purificativa permite obter um grau de concentração no mundo do espírito. É a forma de nós conseguirmos entrar dentro de nós e encontrarmos uma região imperturbável. Na nossa consciência mais alta, podemos usar a imagem de uma montanha que sobe, sobe, sobe e no cume está acima das nuvens. Na subida pode haver muitas nuvens, tempestades, chuva, nuvens pesadas, ventos, é o nosso mundo interior, muitas vezes, cíclico e difícil de viver cá dentro. Mas há um ponto lá em cima que, se nós nos conseguirmos purificar de todas essas coisas que nos arrastam desde o exterior, todas as influências, os apegos excessivos, se não tivermos essa estabilidade interior na nossa consciência, não conseguimos fazer esse movimento. Depois de termos a mente pura, ou seja, desvinculada de tudo o que não somos nós próprios. Pureza significa encontrarmos a nossa natureza verdadeira, descontaminada, Ah, sem que haja, sem que haja coisas aderidas que tenham vindo do exterior. uhum. Quando encontramos essa natureza, percebemos que é uma natureza que tem uma força ascendente. É uma força de fogo, é uma natureza de fogo. Então, o fogo eleva-se, irradia luz e aquece. Então, o irradiar luz irradia discernimento, sabedoria. O aquecer tem a ver com o amor, a força do amor que vai despertando e que vai elevando aquilo que amamos. Já não são coisas do espírito, não são coisas da matéria, mas coisas cada vez mais do espírito. E o sentido de verticalidade para sabermos a direção em que temos que procurar, Uhum. vermos as coisas de um ponto de vista mais elevado.
Nesse movimento vertical estão as virtudes contemplativas. Ou seja, vamos contemplando as coisas de um ponto de vista cada vez mais alto. Um pôr do sol, uma obra artística, uma música, uma conversa, podemos observar tudo desde o ponto de vista inferior, do tumulto das nossas emoções, e se virmos a partir daí, essa lente vai distorcer completamente aquilo que vamos receber, ou podemos observar, contemplar desde o ponto de vista do espírito. E nessa contemplação elevada, vamos captar a essência das coisas. Vamos captar a verdadeira essência e natureza de todas as coisas. Então ele diz que nós podemos contemplar o universo à nossa volta, o mundo natural. Podemos contemplar a ética ou as ações corretas que os seres humanos fazem e procurar sermos éticos, ou podemos contemplar os arquétipos. O arquétipo do belo, do justo, do verdadeiro, do bom. E através desses arquétipos, a última contemplação seria a contemplação direta do Uno, em que a consciência se funde e se transforma e se converte nesse próprio Uno. Em todo caso, ele diz que contemplar, ou melhor, a alma torna-se naquilo que contempla. E por isso é muito importante aquilo que contemplamos, escolher muito bem o que é que observamos, que tipo de arte, que tipo de música, que tipo de conversas, o que é que alimentamos como emoções dentro de nós, como pensamentos dentro de nós, que tipo de vida interior é que alimentamos, que estamos a tornar-nos nisso. E, e bom, este é um resumo penso, Sim. de todos os degraus até chegarmos à fusão com o Uno. Certo. De qualquer das formas, e talvez, infelizmente, esse caminho seja muito difícil. Hum, eu penso que talvez aquilo que afasta muita gente dos ensinamentos filosóficos são a dificuldade extrema que existe para atingirmos a plenitude daquilo que seria a contemplação de Plotino, ou podermos atingir de alguma forma os arquétipos de Platão, ou podermos chegar à contemplação de Buda, enfim. São caminhos difíceis e quase impossíveis de percorrer, pelo menos para o comum dos mortais, não é? Não significa que não existam pessoas que fossem capazes de o fazer, mas para nós, nesta camada mais inferior, não, é muito difícil. Eu queria te perguntar a ti diretamente se em que medida é que tu achas que é possível vivenciar estes ensinamentos, ou como é que nós podemos vivenciar estes ensinamentos na prática? Essa é precisamente, mais uma vez, o trabalho que fazemos na Nova Acrópole e que vemos acontecer todos os dias, porque apesar de pressentirmos o fim do caminho e a gigantesca dimensão do caminho que temos pela frente, também podemos sentir dia a dia os benefícios que cada pequeno passo nos pode dar. E então o benefício é imediato. Se nós compreendemos um bocadinho mais profundamente uma realidade, compreendemos melhor alguém, se agimos melhor com os outros, se sentimos um sentimento maior de união, se temos um sentimento maior de felicidade por termos encontrado sentido naquilo que fazemos, cada uma dessas coisas é de algum modo tocar a verdade suprema, mas é tocá-la à nossa medida. Então não devemos sentir-nos tão distantes, porque, como diz Plotino, o Uno não tem limites. Ele não está separado do momento presente, que seja qual for o grau de consciência que tenhamos. Ele está aqui. Só temos que, nos interstícios desta realidade aparente e ilusória que nos rodeia, desviar um bocadinho o olhar e ver, aqui está esta luz
divina que nos acompanha sempre. Portanto, é apenas uma questão de perspectiva e, e vamos encontrando, bebendo cada minuto essa luz do Uno que nos rodeia. Muito obrigada, foi mesmo muito inspiradora esta conversa. Obrigada, Henrique, por teres estado aqui. Nós voltamos para a semana, e esperamos voltar a ter o Henrique mais vezes aqui connosco. Aos nossos ouvintes, até à próxima e até já. Obrigado, até à próxima. Obrigada.